Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí, né, de quarentena. Estou gravando essa videoaula para a gente dar andamento ao nosso bimestre. Eu espero, né, que vocês estejam bem, que estejam em casa, que nós estamos na quarentena, mas que não tenham perdido o hábito de estudar. São terceiros anos e eu espero que todos aí estejam bem familiarizados, né, com os estudos para se organizar e continuar estudando, ok? Hoje nós vamos falar sobre os seres vivos, né, os 5 reinos da natureza. Na classificação, vamos trabalhar com a classificação de 5 reinos ainda, tá? Porque é o que mais é usado. Apesar da divisão depois do reino Monera, ainda nós não vamos considerar isso, ok? Aqui está, né, a árvore filogenética que mostra, né, a descendência a partir do primeiro ser vivo, da primeira célula, né, que nós vimos, e aí mostra o parentesco evolutivo, né, a descendência de um mesmo ancestral comum de todos os reinos da natureza, ou seja, de todas as formas de vida na natureza, certo? Aí, ó, na árvore filogenética, como a gente já estudou, então nós temos o reino Monera mais próximo aqui do que foi, né, o ancestral comum dos seres vivos. Aí depois começou a surgir novas características que foram separando os grupos, né? Por exemplo, o núcleo, que aqui, daqui para cá são todos eucariontes. Aqui a capacidade de fazer fotossíntese, né, dos seres autótrofos. Aqui a questão dos heterótrofos, né? Aí a digestão extracorpórea aqui e aqui os heterótrofos por ingestão, tá? Que nós vamos ver depois. Hoje nós vamos estudar somente o reino Monera, o reino Protista e o reino Fungi, tá? Os demais a gente vai ver numa próxima videoaula que eu vou gravar para vocês, o animal e o vegetal, ok? Reino Monera. Então, primeira coisa, quando a gente for estudar os reinos, a gente tem que pensar nos critérios que foram usados para separar esses reinos, tá? Então, nós já aprendemos isso na sala de aula, que foram usados 3 critérios para separar os seres vivos em reinos. O primeiro critério é quanto à quantidade de célula, se ele tem uma ou mais de uma célula. O segundo é o tipo de célula, o tipo que é essa célula, se ela tem núcleo ou se ela não tem, ou seja, se ela é eucarionte ou se ela é procarionte, quando ela não tem núcleo. E terceiro é a forma de obtenção de energia, tá? E nós vamos ter os autótrofos, que fabricam, né, as próprias moléculas energéticas, o próprio alimento, né? E os heterótrofos, que não são capazes de fabricar as moléculas orgânicas energéticas, por isso eles têm que ou ingerir, né, e absorver do meio de alguma forma, certo? Então vamos lá, no reino Monera, com base nesses 3 critérios, o que a gente... As características gerais, então, são unicelulares, são procariontes, então, ó, o ser vivo é uma única célula, portanto, não é visível a olho nu, eu preciso de microscópio para poder ver. São procariontes, essa única célula que forma o ser vivo não tem núcleo organizado. E aí podem ser autótrofos ou heterótrofos. As bactérias, no caso, são heterótrofas, né, ou heterotróficas, a menos que sejam bactérias quimiosintetizantes. Aí também são autótrofos, não por fotossíntese, mas por quimiossíntese, ok? Produzem o próprio alimento. As cianobactérias são autótrofas, certo? As cianobactérias, então, autótrofas e as bactérias quimiosintetizantes autótrofas. As demais bactérias heterótrofas. Aí, qual que é a importância das bactérias? Primeiro,
as bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica. Quando a gente aprendeu cadeias alimentares, a gente viu a importância dos decompositores para a ciclagem da matéria orgânica na natureza, tá? Para a transformação da matéria orgânica na natureza. Outra importância das bactérias é a questão da indústria alimentícia, tá? Então, iogurtes, queijos, vinhos. Outra indústria também, que eu não coloquei aqui, mas que é importante, é a indústria farmacêutica, tá? Tem bactérias que são usadas, né, através da manipulação genética para fabricação de insulina, tá? Algumas bactérias, elas produzem substâncias utilizadas nos medicamentos, certo? A indústria cosmética também, alguns ácidos são produzidos por bactérias. Outra importância, os processos digestivos, né? Que são aquelas bactérias que nós temos nos intestinos e que ajudam na nossa digestão. Elas conseguem, né, seus nutrientes e fazendo esse processo, elas conseguem nos ajudar na nossa digestão. E aqui eu coloquei também uma importância, né, algo que deve ser considerado, que é a questão das doenças causadas por bactéria. Eu listei algumas, tá? Botulismo, que é aquela doença que ataca o sistema nervoso das pessoas, né, que ataca as células do sistema nervoso, que é causada pela aquela bactéria que fica no palmito, nas conservas, tá? Quando não é bem feito o palmito, a conserva do palmito, ela pode conter, né, a bactéria do botulismo e quando ela entra no nosso organismo, ela consegue se alojar e causar problema no nosso sistema nervoso, tá? A bactéria da cólera, que foi uma epidemia, né, que aconteceu mais em países mais pobres, né, porque a cólera, essa bactéria, ela vive nos esgotos, ela é transmitida pelos esgotos, a céu aberto, pelo contato com o esgoto, né, causa diarreia intensa. Então, a bactéria que causa a cólera também é procarionte, né? É uma bactéria do reino Monera. A pneumonia, a maioria das pneumonias são bacterianas, tá? A Covid-19 agora, causada por vírus, na verdade, assim, a Covid é causada por vírus e pode acontecer de algumas bactérias virem e causar também a pneumonia, certo? Existem pneumonias que são virais, mas aí são muito raras e não estão agora, né? A pauta agora é o coronavírus, que aí já é outra pneumonia. Nós estamos falando aqui da pneumonia causada por bactéria, certo? A bactéria que causa o tétano, por isso que a gente tem que tomar vacina, reforço, né? A cada 10 anos, para que quando, né, essas bactérias elas vivem em ambientes oxidados, ou seja, enferrujados. Então, quando a gente se corta, pisa em um prego, né? Se a gente não tiver tomado a vacina do tétano, a gente tem que tomar soro antitetânico, tá? Para matar essas bactérias antes que elas consigam matar a gente. É muito grave também o tétano, mas tem vacina para prevenção. A meningite também, que a maioria é a meningite bacteriana, que é a inflamação das meninges, que são as membranas que revestem o cérebro. Nós temos 3 membranas, tem nosso cérebro, depois tem 3 membranas encapando, entre aspas, né, o nosso cérebro. E essas membranas se chamam meninges. Quando uma bactéria consegue chegar, né, nas meninges, a gente pode ter aí a meningite, tá? A leptospirose, que é a bactéria que fica, né, na urina do rato, e quando a gente tem contato com a urina desse rato que tem a bactéria, né, que essa urina está contaminada pela bactéria, a gente pega a doença. A gonorreia e a sífilis são 2 doenças sexualmente transmissíveis, né, que a gente não fala mais doença sexualmente transmissível, a gente fala infecção sexualmente transmissível.
são causadas também por bactérias. A hanseníase, né, ou antigamente a gente chamava de lepra, também é causada por bactérias na pele e elas vão matando as células de pele, cortando a inervação, a pessoa começa a não sentir os estímulos mais. Tá? E aí aquela pele que elas estão matando vai apodrecendo. A febre maculosa, que é aquela doença transmitida pelo carrapato estrela, né, que fica nas capivaras, né, em alguns outros animais, mas é muito comum lugares que tem muita capivara ocorrer a transmissão dessa bactéria para o ser humano, que também mata, ataca o sistema nervoso. Coloquei etc aqui porque, gente, tem uma infinidade, tá? Um monte de faringite, de problema de laringite, de dor de garganta pode ser causado por bactérias, aí a gente tem inúmeras espécies. Infecção de urina é causado por bactérias, aí a gente tem um monte de espécies que pode causar infecção de urina, certo? Então, diarreias aí, que não sejam causadas por vírus, as famosas viroses, podem ser causadas por bactérias. Então, a gente tem muitas infecções que podem ser causadas por bactérias, ok? Próximo reino que nós vamos estudar é o reino protista. E aqui eu coloquei os representantes, né? Os protozoários e as algas unicelulares, tá? Ah, mas por que a alga unicelular não está lá no reino vegetal? Porque um dos critérios é o número de células. O reino vegetal, para estar no reino vegetal, tem que ter mais de uma célula, tá? E no caso, a alga unicelular faz fotossíntese bonitinha, mas ela é unicelular, tem uma célula só, tá? Então, ela ficou no reino protista. Por quê? Quais são as características gerais do reino protista? Seres vivos unicelulares, então formados por uma única célula, já é o organismo, né? Já é o ser vivo. Não dá para ver a olho nu, precisa de microscópio. Seres vivos eucariontes, ou seja, essa única célula tem núcleo. Olha aqui a diferença, então, dos protistas para os monera. A principal diferença qual é? Presença de núcleo nos protistas, certo? Porque unicelulares os dois são. Mas o protozoário, essa célula tem núcleo para guardar o material genético. Podem ser autótrofos, no caso das algas unicelulares, ou heterótrofos, no caso dos protozoários. Qual é a importância? O que a gente tem que considerar a respeito dos protistas? Primeiro, a questão das algas unicelulares serem consideradas o verdadeiro pulmão do mundo, né? Aquela afirmação, é a Amazônia a grande responsável por produção de oxigênio para nós. A floresta amazônica, por ter vegetais de grande porte, isso a gente aprende quando vê fotossíntese, o que acontece? Os vegetais de grande porte produzem mesmo, fazem bastante fotossíntese, porém elas respiram bastante, né? Então elas absorvem o oxigênio também, porque elas precisam quebrar as moléculas que elas produziram na fotossíntese para ter energia, para crescer, para produzir, né, folhas, sementes, flores em alguns casos. Então a gente ela precisa de energia e a energia é obtida através da respiração. Por isso elas acabam absorvendo a grande parte do oxigênio que elas produziram na fotossíntese, tá? A questão das algas, né? Além de nós termos no planeta Terra, que é chamado de planeta azul, uma grande quantidade de reservatórios de água, né? De mares, de oceanos, de rios que essas algas habitam. Então, a extensão de água é muito maior que a extensão de terra. Nós temos milhões de organismos unicelulares que produzem muito oxigênio e usa pouco para se manter na respiração, certo? Então, temos essas duas questões aí para ser consideradas em relação
as algas e a fotossíntese das algas unicelulares, e elas são do reino protista. As cadeias alimentares aquáticas, né? Essas algas vão formar o fitoplâncton, e a gente tem vários protozoários nos oceanos, nos mares, que formam o zooplâncton, porque as algas unicelulares, elas não iam conseguir servir de alimento para os peixes, por exemplo, porque os peixes não iam ver elas. Então, quem se alimenta do fitoplâncton? O zooplâncton, tá? E depois o zooplâncton aí vai começar a servir de alimento para seres maiores que vão chegar nos peixes, ok? Então tem essas duas importâncias. E por último, aspecto que a gente tem que considerar, bastante importante também, são as doenças que os protozoários podem causar nos seres humanos. Então eu listei aqui para vocês as principais doenças causadas por protozoários, que são as protozooses, né? Terminou em oses, em que relação à doença, né? Doença, ou seja, protozoose, doença causada por protozoário, tá? Então a gente tem a amebíase e a giardíase. Muita gente diz que são causadas por vermes, só porque elas estão no intestino. E não é, tá? São causadas por protozoários. Então, a giardia não é um verme e a ameba também não é um verme, tá? São protozoários causadores de doença. Então, eu vou explicar para vocês a diferença, né? A giardia, ela fica no intestino, só que ela não fica grudada em nada, ela fica livre lá no conteúdo intestinal, absorvendo os nutrientes que iriam ser absorvidos para nós, ela fica lá nadando e absorvendo os nutrientes. A ameba já não, a ameba ela precisa pegar os nutrientes do nosso sangue. O que ela faz? Ela gruda na parede do intestino e vai machucando a parede do intestino para sangrar, tá? E tanto uma como a outra provoca irritação no intestino. Por isso que a criança, geralmente que tem bastante giardia, ela reclama de cólica intestinal, de dor na barriga. E um outro fator que diferencia, além das dores, é que no caso da ameba, a pessoa tem a diarreia com sangue, porque ela tem que provocar ferimento para absorver os nutrientes do sangue. E um pouco desse sangue sai nas fezes, tá? Então, tanto com a ameba quanto para a giardia, tem dor na barriga, tem diarreia, porque o intestino vai tentar colocar para fora esses parasitas e não vai conseguir, né? E a não ser que tome um remédio específico para matá-los, tá? Então, essas duas doenças são doenças intestinais, certo? São parasitas intestinais que chegam para a gente através da ingestão de frutas, verduras mal lavadas ou mal desinfetadas, tá? Porque elas vão conter os ovos desses parasitas ou os cistos, né, desses parasitas, e quando chega no nosso intestino, eles abrem e o parasita fica lá, adulto, no nosso intestino, se alimentando e se reproduzindo. Aí nós temos outras doenças que, além do agente causador ou do agente etiológico, que é um protozoário específico, nós temos o transmissor ou o vetor. Por exemplo, a doença de Chagas, ela tem o barbeiro como vetor, o inseto barbeiro como vetor, como transmissor. O protozoário sozinho não conseguiria entrar nas nossas células, tá? Mas o inseto, através, né, dele, a gente enfia o protozoário dentro da gente, tá? Então, o barbeiro tá lá com o protozoário, né, com o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que causa a doença de Chagas, tá lá no intestino do barbeiro. Esse protozoário,
a hora que o barbeiro vai picar a gente, o inseto defeca. E nas fezes do barbeiro tem o protozoário. Então, quando a gente é picado, a gente costuma coçar. Aí, quando a gente coça, a gente abre pequenos ferimentos na nossa pele. E as fezes do barbeiro que estão lá com o protozoário, a gente esfrega nesses ferimentos. Aí o protozoário consegue entrar na nossa pele. Pela nossa pele, consegue chegar no nosso coração, que é o lugar em que ele vai fazer o estrago, tá? Então, mais uma protozoose aí, doença de Chagas. Não podemos esquecer, tá? Que tem o barbeiro como vetor, como transmissor do Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que causa a doença de Chagas. Outra doença comum, que vocês também, a gente diz, né, que é a doença de gato, a toxoplasmose é uma doença que o protozoário é parasita do intestino do gato. Mas se a gente em algum momento tiver contato com as fezes do gato e por algum motivo a gente ingerir essas fezes, né? Ninguém é louco de sair comendo cocô de gato, né? Mas o que acaba acontecendo? Vai mexer numa terra, né? Na horta, por exemplo, que o gatinho fez cocô, às vezes fica, né? Terra embaixo das unhas. Por mais que a gente limpe, né? Por isso a importância também de deixar as unhas curtas, né? De lavar embaixo das unhas sempre. Por quê? Porque pode acontecer de estar com os ovos do protozoário que causa toxoplasmose, tá? Aí a gente vai comer alguma coisa, pega com a mão e acaba ingerindo, tá? Então, o que causa a toxoplasmose? Ela causa uma inflamação, esses protozoários que a gente ingere, eles vão para os nossos gânglios. Então, a gente tem dor, inchaço nos gânglios. E quando eles se reproduzem, a gente tem um aumento de temperatura, uma febre bastante alta, porque o nosso organismo vai avisar que tem invasor através da febre. Tá? E aí a gente tem que cuidar, então, dos sintomas aí da toxoplasmose, certo? Outra doença, então, que a gente já falou, que tem um vetor, que é o gato, tá? E que a gente pode ingerir. Outra coisa, a toxoplasmose, gente, ela pode também ser transmitida por carne crua, tá? O protozoário, ele pode se alojar nos músculos do boi, né? Nas células de outros animais, não causar doença neles, mas se a gente ingerir, a gente pode adquirir a doença. Quando que a toxoplasmose é mais perigosa? Para as mulheres gestantes, tá? Então, por quê? Porque se a mulher tiver gestante e tiver um pico no número, né, um aumento muito grande de toxoplasma no corpo, esses toxoplasmas podem atacar o embrião e dependendo da fase de desenvolvimento da gravidez, eles podem ou causar problemas desde a formação dos olhos, né, ouvidos, até provocar, né, um aborto espontâneo, tá? Então, por isso que um dos primeiros exames, né, que faz no pré-natal, além do HIV, de outras doenças, é o da toxoplasmose. Por quê? Porque se a mulher for portadora do toxoplasma, porque uma vez que pega a toxoplasmose, você não sara mais. É igual herpes, que é viral, né? É igual a toxoplasmose, que é por protozoário, é a mesma coisa. Uma vez que você pegou, você não sara. O que você faz é manter a quantidade de protozoários sob controle. Então, se a mulher testar positivo para toxoplasmose, durante a gravidez ela precisa tomar um medicamento que segure os toxoplasma, né, os protozoários, nos gânglios linfáticos, tá? Não deixa ele chegar na criança. A malária, que é outra doença também causada por protozoário, veja bem, a malária é outra coisa que as pessoas confundem.
O que causa a malária não é o pernilongo. O pernilongo apenas transmite o protozoário para o ser humano, certo? Então, a malária também, ela vai atacar, né, as células do sangue e depois vai chegar no fígado, tá? Provocando febres muito altas em intervalos regulares, né, acima de 40 graus e de tempos em tempos, de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, e aí vai espaçando mais a febre à medida que a pessoa vai se tratando e se curando, tá? Mas o problema da malária é que ela ataca, então, os glóbulos vermelhos e depois o fígado, né? Principalmente. A leishmaniose também é outra doença que a gente tem causada por protozoário, né? Pela leishmania. Eu esqueci de falar, aqui o agente causador da malária é o Plasmodium, tá? A gente diz Plasmodium sp porque tem 2 tipos aí de espécies que podem causar malária. A gente fala o gênero, tá? Que é o gênero Plasmodium. A leishmaniose, né, causada pela leishmania, também a gente tem de 2 tipos, né? Ela é causada por protozoário e transmitida por pernilongo também, por mosquito, certo? Outra doença que tem vetor, então, causada por protozoário e transmitida por mosquito. A tricomoníase, essa aqui, ó, então a leishmaniose, gente, a gente tem a humana e tem a leishmaniose que ataca os cães, tá? Não sei se vocês já ouviram falar que tem sacrifício, né, do animal que tiver contaminado com a leishmaniose, que ele tem que ser morto, né, que é a leishmaniose que causa problema nos animais, tá? Aí a gente precisa matar, sacrificar o cachorro, por quê? Porque ele pode ser transmissor, além de que o cachorro não vai sarar e vai morrer, tá? A triconomíase, essa daqui é outra doença sexualmente transmissível, tá? Então, como que pega? Se tiver sexo, né, sexo com alguém que tenha a triconomíase. Ah, professora, mas é uma doença que só tem na mulher? Não. Todas as doenças, gente, depois a gente vai ver nos fungos também tem. Os homens, eles também têm o parasita, tá? Lá a gente viu da sífilis, da gonorreia, é mais comum nos homens, no caso do reino monero. É mais comum dos homens perceberem, tá? Não quer dizer que mulher não tenha, é que das doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis e a gonorreia lá do reino monera são as que causam assim lesões que aparecem no pênis do homem, e aí ele começa a se preocupar, porque a vagina da mulher é mais escondidinha, então dificilmente ela consegue ver, né, as lesões. A triconomíase é a mesma coisa, tá? O tricomonas vaginalis, que é a espécie, né, que causa a tricomoníase, se aloja na vagina e vai causando uma inflamação da vagina, o que provoca ardência, dor e corrimento com um cheiro bem característico, tá? E aí, quando o homem tem relação com a mulher, lógico, ele é contaminado? Só que ele, geralmente, não vai apresentar muitos sintomas, gente, porque a maioria desses micro-organismos, não só os protozoários, os outros micro-organismos, eles gostam de ficar em lugar escondidinho, né? E aí, os sintomas são mais evidentes na mulher, mas toda doença sexualmente transmissível, quando vai tratar, quando a mulher tem parceiro fixo, os dois precisam tomar remédio. Por quê? Porque senão o homem toda vez vai passar de novo parasita para a mulher, porque nele não tá tendo sintoma e nela tá, certo? Então tem que tratar os dois, tomar remédio os dois para que não haja infecção.
Por último, da nossa aula de hoje, o reino fungi. Coloquei aqui uns cogumelos, tá? Mas não são só cogumelos, tá? É o reino dos bolores, do fermento biológico, tá? Nós vamos ver agora. Características gerais dos fungos. Olha, aqui eu coloquei um decompositor, a orelha de pau, tá? Então, são seres vivos, uni ou pluricelulares, quer dizer, ou tem uma ou tem várias células. Os que tem várias células a gente consegue ver. Aí é importante a gente saber que as células do fungo, elas são um pouquinho diferentes, tá? Elas são chamadas de hifas. Elas são células alongadas, geralmente com mais de um núcleo, multinucleadas que a gente fala. E elas têm parede celular, só que, ai professora, vegetal também tem parede celular? Vegetal tem, só que a do fungo, essa parede celular é formada por outra substância, formada por quitina. É uma diferença grande entre célula de fungo e célula vegetal. As duas têm parede celular, só que a do vegetal é de celulose e a do fungo é de quitina, tá? Então, formam-se as hifas. Quando eu tenho um conjunto de hifas, eu formo o micélio, tá? Que são essas hifas compridinhas, essas células compridinhas, elas vão se emaranham e formam o micélio. Todas as células dos fungos, então, são eucariontes. E aqui, ai professora, mas o que é que tem de diferente entre os fungos e os protozoários? O fungo unicelular e o protozoário, por exemplo, né? É a forma de digestão, tá? São heterótrofos? São, tá? Porém, eles apresentam a digestão fora do corpo, tá? A digestão extracorpórea. O que quer dizer isso, professora? Isso quer dizer que eles jogam no substrato as enzimas digestivas, onde eles querem digerir, eles jogam as enzimas digestivas e essas enzimas digestivas agem ali no substrato e eles absorvem os nutrientes já desmanchados, já quebrados, tá? Prontinhos para agir dentro da célula, certo? Então é isso que é a digestão extracorpórea, é uma digestão fora do corpo. A gente percebe muito isso quem tem frieira, né? Você não consegue ver o fungo, só que você sente aquela ardência entre os dedos, aquela coceira. Isso é a ação, né, da enzima digestiva do fungo que está digerindo a sua pele para absorver o caldinho, entre aspas, tá? Para absorver os nutrientes já digeridos. A importância dos fungos. Fungos são muito importantes, gente, para a decomposição, tá? Sem eles, não haveria ciclagem da matéria. Quando a gente aprende cadeias alimentares, né, a gente vê lá os decompositores, fungos e bactérias, tá? Então, sem os fungos, não haveria os ciclos da matéria, certo? Não teríamos essa ciclagem da matéria orgânica. Outra importância é a questão de alimentos, né? Fabricação o fermento biológico é um fungo, aquele fermento fresco, né, que a gente compra de tijolão. O fermento, o queijo gorgonzola, por exemplo, aqueles mofos, né, são fungos que essa digestão extracorpórea deles dá o sabor específico do queijo gorgonzola e não causa mal pra gente, tá? A levedura de cerveja, que faz a fermentação alcoólica para a produção da cerveja, tá? E também tem as micoses nos humanos, né? E as doenças causadas por fungo em plantas, que para a agricultura é muito importante, né? Tem uma importância negativa, porque causa prejuízo, né, nos cultivos, mas que a gente tem que considerar. Então, a gente tem organismos que causam problema, fungos que causam problema, tá? Nos seres humanos, as doenças se chamam micoses, as doenças causadas por fungos. As principais micoses, então, a frieira.
A candidíase, que é uma doença sexualmente transmissível, tá? Também, né? A candidíase, ela provoca coceira, ardor e corrimento. A candidíase, gente, esse fungo aqui, o Candida albans, ele ama lugar úmido e quentinho, tá? Pensaram onde eu tô pensando também, né? Então, só que não é só através de relação sexual que se pega candidíase, tá? Beira de piscina, que a água não é bem tratada com cloro, tá? Então, senta uma pessoa com candidíase e depois senta outra, o fungo pode estar ali. Empréstimo de roupa íntima que não se deve fazer, tá? Emprestou a calcinha para amiga, não estou dizendo que a calcinha esteja suja, mas se a pessoa tiver candidíase, ela vai passar para outra, tá? Os esporos do fungo ficam no algodão da calcinha, tá? Isso, gente, a candidíase é muito difícil a mulher que não tenha, porque a vagina é o ambiente que os fungos sonham, tá? Então, geralmente quando que a mulher percebe, só que assim, a gente tem um controle, né? O nosso sistema imunológico controla os fungos, mata os fungos e a maioria das vezes a gente não tem sintoma nenhum, não sente nada e não tem a infecção, a doença, mas a gente está lá com o funguinho lá. Só que a reprodução dele tá controlada. Quando a gente tem uma infecção, uma doença, alguma outra doença, que a gente toma muito remédio, que a nossa imunidade cai, aí a mulher costuma apresentar muita candidíase, muita coceira, e se ela tiver herpes, né, que aí é causada por vírus, tá? Mas se ela tiver herpes também, as feridas começam a estourar também, porque são doenças que só vão aparecer quando a imunidade da pessoa tá baixa, tá? Outra forma de candidíase, gente, é o sapinho, tá? O sapinho que dá em criança é também candidíase bucal, né? Bucal que a gente fala. É a Candida albans, o fungo, na boca, tá? E quem pega, por isso que a gente fala, não beija a criança, não beija a mãozinha também, porque a criança leva a mãozinha na boca, tá? Porque a criança ainda não tem uma imunidade boa. Então, onde pegar, né? Onde a gente transmitir para a criança, o sistema imunológico dela ainda não vai conseguir curar, tá? Se segurar esse parasita e ela vai desenvolver a doença. Esse pano branco aqui, gente, chama pano branco, né? Por quê? Porque são aquelas manchas brancas na pele, geralmente ombro, rosto, né? Aquelas manchas brancas que não é hanseníase, tá? Lembra que a hanseníase é lá causada por bactérias, é a antiga lepra, tá? A pessoa não sente. O pano branco, a pessoa sente, passa a mão por cima, ela não sente que tá sem inervação, ela sente o toque, ela sente o arranhão, tá? Mas ela tá com um fungo ali, parasita de pele, então ela vai ter que tomar, né, tomar algum medicamento e passar algumas pomadas para matar esses fungos, certo? Outra coisa também que muito comum que as meninas falam, né, é quando os fungos eles atacam embaixo das unhas da gente, né? Porque a unha já é morta, né? Só que ela tem embaixo dela tem células vivas e a raiz embaixo também, tá? Então, se essas micoses, se esses fungos entrarem embaixo da unha, chegar nas células vivas e saudáveis, eles começam a se alimentar dessas células e aí vai causando aquelas manchas, né? Algumas pretas, outras esbranquiçadas por baixo da unha e a unha fica fraca, às vezes até cai, tá? Precisa também tomar remédio. Então, essas são as principais micoses. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu coloquei aqui também umas fotos, né, para lembrá-los dos representantes de fungo, para mostrar, ó, esse daqui é uma planta, a folha de uma planta que tem fungo, tá? São fungos parasitas atacando,
né? A gente tem a ferrugem do café, tem doenças significativas na lavoura que são causadas por fungo, tá? Fungos unicelulares. E aqui, ó, bolor de pão, né? Todos os bolores são fungos, tá? Decompositores. Ou, como a gente chama em biologia, de fungos saprófitos, tá? Saprófito é o que age em matéria orgânica morta, que vai fazer a decomposição, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira experiência. Vamos aí, né, trabalhar desse jeito até que a gente possa voltar com segurança dessa pandemia. E fico por aqui à disposição de vocês, tá? No WhatsApp pessoal, tá bom? Beijão, meus queridos. Tô com saudade. Tchau.